Olá pessoal, quem vos fala aqui é o professor Nery Miller, sou professor de Contabilidade Geral no Rico Domingues Concursos. O objetivo aqui dessa videodica é tratar com vocês uma parte dos elementos do balanço patrimonial, aqui especificamente do passivo, que é um dos assuntos que pertence, né, à ementa desse concurso, as contas do ativo, contas do passivo, e aí nas demonstrações contábeis também faz parte da ementa desse concurso, para o auditor fiscal municipal de Itajaí, a questão do balanço patrimonial. Então, das demonstrações contábeis, todas elas, né, a que tem maior chance de ter uma questão é justamente o balanço patrimonial. Então, aqui eu trouxe o artigo 178, uma parte do artigo 178 da Lei 6.404, onde trata da classificação, quais são os grupos que compõem o passivo do balanço patrimonial. Então, no passivo, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 178, diz que as contas serão classificadas nesses três grandes grupos do passivo. O passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, esses são os três grandes grupos do passivo do balanço patrimonial. Já o patrimônio líquido, ele se subdivide em outros subgrupos, né, de contas. Capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, que é chamado AAP, né? As reservas de lucros e ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, de acordo com a lei das sociedades e corporações, não há mais lucros ou prejuízos acumulados, apenas prejuízos acumulados. Lucro não pode mais manter saldo no balanço patrimonial, no patrimônio líquido. Todo lucro do período deve ser destinado na forma de dividendos ou na forma de constituição de reservas de lucros. Lembrando que essa é uma exigência que vale para as sociedades por ações. Se tiver alguma questão dizendo que uma sociedade limitada pode manter saldo de lucro acumulado no patrimônio líquido, não está incorreto, porque essa exigência quanto à não manutenção de saldos em conta de lucros acumulados na data do balanço patrimonial, ela é específica para as sociedades por ações. Bom, e aí o artigo 180, que trata especificamente do passivo exigível, que são as obrigações, então, do passivo que são com terceiros, seriam os passivos circulantes e passivos não circulantes do balanço patrimonial. Diz, então, que as obrigações da companhia serão classificadas no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte. Então, tudo aquilo que eu tiver de exigibilidade de prazo de pagamento até o final do próximo exercício social, ou também, se a banca disser, até 12 meses após o encerramento do exercício, ou até 12 meses após o prazo das demonstrações contábeis, que é o encerramento do exercício, também está correto. Tá? O que não pode estar certo é dizer que é circulante aquilo que eu vou pagar até 12 meses após a operação. Não. É até o final do próximo exercício social. E o que será pago, né, ou seja, será exigido em prazo superior, ou seja, além do final do próximo exercício social, será então classificado como um passivo não circulante. E aqui também observar, lá o artigo 179 dessa lei fala em relação aos ativos, que se o ciclo operacional da empresa, que é a soma dos dias do prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento de vendas, se a soma desses dois prazos que compõem o meu ciclo operacional for exceder ao prazo do exercício social, que seria um ano, a classificação de passivos em circulante ou não circulante vai levar em consideração o prazo do ciclo operacional. Então, se o ciclo operacional for menor do que o prazo do exercício, será circulante aquilo que eu tiver que pagar até o final do próximo exercício social, e não circulante o que vier vencer após esse prazo. Já se o ciclo operacional da empresa for superior ao prazo do exercício social, nesse caso, será passivo circulante tudo aquilo que será exigido, que vai vencer, até o final do próximo ciclo operacional. E será não circulante todo aquele passivo que vier a vencer após o vencimento do próximo ciclo operacional. Então, só muda, ao invés de dizer até o próximo exercício social, podemos dizer até o próximo ciclo operacional para circulante, e após o ciclo operacional ou após o exercício social, quando for passivos não circulantes. E aí também o artigo 184, de forma específica para os elementos do passivo exigível do balanço patrimonial, trata sobre
Os critérios de avaliação. Como é que eu vou evidenciar no balanço patrimonial os meus passivos exigíveis? Primeiro caso aqui das obrigações, de uma forma geral, encargos a recolher, obrigações com riscos, de uma forma geral, inclusive imposto em renda, tributos, né? Com base serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Tome cuidado com essa parte que eu sublinhei aqui. Ou seja, às vezes a banca costuma usar esse artigo aqui para tornar falsa essa afirmação, dizendo que as obrigações deverão ser atualizadas até 31 de dezembro, ou até a data do vencimento, assim. Então sempre, até porque nem sempre a data do balanço é 31 de dezembro. A lei societária diz que o exercício social terá que ter duração de 1 ano, mas a lei não obriga que seja coincidente com o ano calendário civil, certo? Então, a questão, a lei usa o termo vigente na data do balanço, que eu posso encerrar o exercício em 30 de novembro, em 31 de agosto, em 31 de maio, enfim, desde que a duração seja de 2 anos, aliás, de 1 ano, perdão. Essa é a característica, a exigência em relação ao prazo do exercício social. Então, sempre essas obrigações serão atualizadas até a data do balanço. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um imposto, por exemplo, que é uma obrigação lá no passivo, que venceu, meu exercício social encerra, vamos supor que encerra em 31 de dezembro. Tem um imposto que venceu lá no mês de outubro. Chegou em dezembro, estou fazendo o balanço de 31 de dezembro. Se esse imposto ele não foi pago, lá em outubro, quando ele venceu, em 31 de dezembro, o valor atualizado dele não é o valor principal. Ele precisa atualizar, conforme a legislação estabelece, juros e multa desse imposto, até a data do balanço. E assim com qualquer outra obrigação que esteja sujeito à atualização, eu tenho que atualizar até a data do balanço para evidenciar esse passivo na data do balanço pelo seu valor de liquidação, seu valor provável de sair de caixa para pagar naquele momento, certo? Além disso, né, além de evidenciar um passivo correto, para não subavaliar o meu passivo, certo? Deixar pelo valor atualizado, eu também preciso alocar no resultado do exercício essa despesa com esse juro e com essa multa, se for o caso. Resultado do exercício, certo? Então, os passivos aqui de uma forma geral deverão ser atualizados até a data do balanço patrimonial. Na mesma linha ainda, no mesmo artigo, agora inciso 2, se eu tiver obrigações contratadas em moeda estrangeira, qual é a exigência aqui? Eu preciso manter essas obrigações, certo? Convertidas em moeda nacional, de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do balanço. Então, se lá no mês de setembro eu contratei um empréstimo de 10 mil dólares e a cotação era R$3, quanto eu registrei a minha obrigação lá em setembro na contratação? R$30 mil. Porque a escrituração contábil deve ser em moeda corrente nacional. Se esse empréstimo eu vou pagar só no ano seguinte, e eu estou em 31 de dezembro fechando o balanço patrimonial da minha empresa, eu preciso então pegar a taxa de câmbio vigente na data do balanço, vamos supor que seja R$4 agora a taxa de câmbio. Então aqueles meus 10 mil dólares que eu tenho contratado como operação de empréstimo em moeda estrangeira, hoje representa uma dívida de R$40 mil. Então eu vou ter que fazer o quê? Lançar uma despesa com variação cambial, passiva, né? E creditar essa conta do passivo para reconhecer essa obrigação pelo valor equivalente a 10 mil dólares com taxa de câmbio na data do balanço patrimonial. Então, sempre essa obrigação em moeda estrangeira, ela precisa ter o valor atualizado com a taxa de câmbio da data do balanço patrimonial. Qual é o valor em reais daquela obrigação em moeda estrangeira, na data do balanço, como se fosse liquidar nesse momento? Qual seria o valor que eu desembolsaria para liquidar essa obrigação? E também, seguindo a mesma linha dos ativos, as obrigações do passivo, que são de longo prazo, devem ser atualizadas a valor presente, certo? E as demais obrigações do passivo, que não sejam então de longo prazo, sempre atualizadas a valor presente se houver efeito relevante. Então, essa mesma característica que se aplica para os ativos de longo prazo, aqui também se aplica para os passivos de longo prazo. As obrigações a pagar de longo prazo devem ser registradas na data da contratação pelo seu valor presente. Demais passivos somente se houver efeito relevante.
Então aqui vamos falar um pouco sobre o passivo do balanço patrimonial, algumas regras sobre os grupos que compõem o passivo e principalmente quais são os critérios de avaliação desses elementos que compõem o passivo exigível, que são as obrigações a pagar com terceiros, classificados nos passivos circulantes e nos passivos não circulantes. Um forte abraço a todos, bons estudos e sucesso no concurso.